Muito bem, boa noite. Vamos para mais uma live. Vamos aguardar nossos convidados começarem a chegar. Flavinha já deve estar por aí. Seremos eu e a Flávia Biapina hoje. Vamos falar de home office. Olá, Lara, tudo bem? Como vai? Flávia já deve estar chegando por aqui. Vamos falar de home office. Vamos falar sobre como ser mais produtivo trabalhando home office, principalmente para você que é líder. Né? Então, se você é líder, seu lugar é aqui. Aliás, se você é líder e está trabalhando no home office, né? Porque o foco é esse. Eu e a Flávia Biapina, que já deve estar chegando por aqui, vamos falar exatamente sobre esse tema hoje. Como ser mais produtivo trabalhando no home office. Isso vai envolver... o Miguel tá ótimo, obrigado. Tá com a mãe agora, ó, a Flavinha chegou por aí. Me manda o convite aqui já, Flávia. Seja bem-vinda. Enfim, peraí que ela já mandou aqui, ó. Visualizar... Com a Flávia, muito bem. Vou explicar um pouco mais já sobre o que nós vamos trabalhar exatamente, mas no que diz respeito a trabalho home office, né? Produtividade. Flávia, boa noite! Boa noite! E aí, minha amiga, tudo bem? Tudo ótimo. Que delícia! Muito tempo a gente não se fala, né? Tudo hoje. Não Muito é? bem. Gente, é mínimo 10 vezes por dia, tá? Não é? Muito bem. Flávia, eu estava explicando para a galera aqui que já está entrando que a gente vai falar que o foco é home office hoje, né? Home office na liderança. Então, quer dizer, talvez se você não é líder, talvez você até tire muitas coisas interessantes dessa live aqui para melhorar sua produtividade. Não faz sentido, Flávia? Total sentido. Mesmo que não seja líder, nosso foco vai ser a liderança, mas vai ter Claro. muitas conteúdo que pode contribuir com todo mundo também. Com certeza. Acho que só para fazendo um adendo já aqui, uma introdução, eu já estava comentando, não sei se todo mundo que está aí viu, mas basicamente a gente vai falar sobre alguns dos pilares. Inclusive nós temos um treinamento chamado, um workshop, na verdade, chamado Home Office em Ação, começa agora na próxima segunda-feira, onde a gente trata basicamente de 4 pilares aí do trabalho home office que envolve, primeiramente, mentalidade, né, Flávia? Isso, A mente que controla tudo no final das contas, né? Se eu não tudo. estou com a minha mente organizada, a coisa não flui, né? Exatamente. Na verdade, muitas pessoas estão comentando assim, as maiores dificuldades e as dores, né, João, que a gente pesquisou, fizemos pesquisas com algumas pessoas, e as principais dores estão relacionadas à baixa qualidade do pensamento nesse momento, Uhum, né? Que é uhum, a de conexão com medo e estresse, enfim. verdade, vamos falar sobre isso. Vamos falar também sobre o ambiente de casa, o escritório. Foi, falhou um pouquinho, João? Se aparecer de novo, falhou por causa do alarme. Até tem que desligar ele daqui a pouco, acho que ele vai ativar de novo, desculpa. Botei no soneca. Mas vamos Tranquilo. lá. Se falhar, eu já volto. Segundo tópico, depois de mindset, vamos falar de escritório em casa, o ambiente é essencial, né? Você imagina que a Flávia tá ali, de repente passa o marido da Flávia de cueca no fundo, né? Pode até dar um ibope pra gente aqui, Flávia, mas eu acho que pro contexto não é o ideal. Então, quer dizer, para quem tem filho, o filho vem incomodar, né? Imagina se Luana entra aqui agora e diz, João, preciso da ajuda com o Miguel. Quer dizer, a Isso, gente precisa organizar esse ambiente, né? exatamente. E o próprio espaço, né? O espaço que a gente cria para esse trabalho é extremamente importante. Perfeito. Show, maravilhoso. Terceiro tópico, estratégia de comunicação remota, né? Estratégia de liderança à distância. Quer dizer, é um Isso. mundo novo, né, Flávia? E as pessoas estão tendo que se adaptar agora a essa nova realidade, então tem algumas coisas que a gente precisa tomar cuidado, né? Perfeito, exatamente. E que é possível nós engajarmos a equipe mesmo à distância, né? E criarmos regras de comunicação mesmo à distância. Então, uma Uhum, das coisas que eu vou falar muito aqui é que é possível ainda continuar com ações importantes que precisamos continuar e ainda mais, principalmente uhum. diante desse cenário, mesmo à distância, mesmo de maneira remota. Fato, muito bem. E ainda por cima vamos falar de perdão, vamos falar de agenda do líder, né? Algumas ferramentas, Muito algumas dicas, algumas estratégias do que precisa existir dentro da agenda de um líder, porque uma das dificuldades das pessoas é definir prioridade, né? Não? perfeito. Definir prioridade, conseguir ter a capacidade de conseguir criar uma rotina, de conseguir se planejar, é uma das grandes dores também das pessoas nesse momento. Muito bem, Essa muito bem. é como fazer para conseguir lidar com a rotina de casa e a rotina do trabalho. Então, como Uhum, organizar isso, como organizar a agenda, como fazer isso. muito bem. E no final ainda a gente vai abrir para perguntas. Então, assim, galera, para quem está por aí, podem ir enviando suas perguntas. Eu vou ficar meio que aqui com o nosso roteiro aqui do lado e anotando algumas das perguntinhas. Então, às vezes eu não vou estar olhando para a câmera enquanto a Flávia estiver falando, principalmente. Não é? Eu vou estar aqui anotando algumas das perguntas para ver o que a gente consegue responder no final. Talvez a gente não consiga responder tudo,
O que a gente não responder tudo aqui, se eu conseguir anotar, eu me comprometo a gente responder nos stories da Rap depois, né? Mas Perfeito. enfim, bora começar a nossa live efetivamente para não tomar mais tempo, né? Foram aí as 9h02. A gente marcou a live para 8h57, exatamente para dar esse iniciozinho aqui de a gente explicar o que ia acontecer, o que vai acontecer no dia de hoje. E aí vocês vão ver que a gente vai, eu e Flávia aqui, a gente não existe um entrevistador e um entrevistado. Nós estamos aqui para dividir junto as nossas experiências, né, Flávia? Para colocar os nossos pontos de vista. Então, se você me permite, eu vou jogar para você a primeira bola e aí a gente vai discutindo. O primeiro tópico que a gente citou é mindset. Quer dizer, João, o que tem a ver organização da minha rotina, do meu home office, com mentalidade? Qual é a correlação, Flávia, de mentalidade e uma boa produtividade trabalhando em casa? João, uma das coisas que eu estou trazendo como frase, que estou colocando sempre muito isso, é que nesse momento nós precisamos ser água. Mente água. Flávio, o que é mente água? Nós temos dois tipos de mindset, né? Que é o nosso mindset fixo e o nosso mindset de crescimento. Ou seja, mente fixa, rígida e uma mente de crescimento. Então, muitas vezes, essa mente de rígida que nós temos, que tem muito a ver com a nossa história, com nossas crenças, a gente tem toda a nossa história, ela faz com que nós criamos verdades, né? Que a gente toma como verdade. E muitas vezes são crenças que nos limitam. Então, nesse momento, a gente precisa começar a questionar as nossas crenças. Começar a questionar essas verdades que podem estar nos impedindo de criar ideias novas, de solucionar. O líder, nesse momento, ele está precisando muito ser criativo. Ele está precisando muito trazer ideias novas para a empresa, porque nós temos problemas novos, né? Então, com problemas novos, temos que trazer novas soluções, pensar de maneira diferente. Então, eu digo que a mente rígida ela é como se fosse um concreto, sabe, João? Que você coloca no lugar e o concreto ele não sai, ele fica ali. Ele não explora outros espaços. E a mente de crescimento é a mente água, a mente fluida. A mente, quando você coloca que se água... adapta, né? Se adapta. E ela vai para espaços, muitas vezes, antes... Nossa, eu nem sei para onde a água foi quando ela cai no chão. Ela vai para espaços que a gente nem imagina. Então, nesse momento, nós precisamos criar nossos diálogos internos e trabalhar com a qualidade dos nossos pensamentos, porque nós precisamos criar, nós precisamos lidar com os nossos erros que nós estamos tendo a todo momento agora. Então, se a gente não nutre a nossa alma com pensamentos de qualidade, a gente trava. E a gente fica conectado com o quê? Com o medo. E nesse momento, a competência principal, João, é a criatividade nesse nosso momento. Porque é um cenário extremamente incerto que a gente está vivendo. Então, é errar, aprender, reaprender, errar de novo. Então, a qualidade, nutrir a nossa alma nesse momento com pensamentos de qualidade é extremamente importante. E, João, se me permite só a gente trazer a cognição da nossa mente. Gente, o nosso pensamento, ele se conecta diretamente com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, que se conectam com os nossos comportamentos e que isso vira um resultado. Então, por isso que a gente não pode simplesmente trabalhar só com o nosso comportamento. A gente tem que trabalhar com a qualidade do pensar, porque está totalmente influenciando o nosso comportamento, tá? Então, isso vem da psicologia cognitiva, né? O João é mestre nisso. Então, por isso que a gente precisa trabalhar essa qualidade do pensar. Então, se eu pudesse dar uma dica, João, muito prática para os líderes hoje, se conecta, tá? Com coisas que nutram hoje os teus pensamentos de qualidade. Não é não saber as notícias, não é isso. Eu preciso entender o que está acontecendo no meu cenário externo, mas eu preciso me conectar com coisas que façam sentido para mim. Com criar emoções positivas, com ter espaços no meu dia para pensar. Tá, João? Então, assim, um dos exemplos que eu trouxe é do... Me falhou agora o nome dele nesse momento, mas o dono do LinkedIn. Tá? Ele tira durante o dia dele 2 horas para pensar. E ele divide em meia hora durante o dia. Então, ele espaço e ele vai pensar. E uma das dicas que eu dou coloca no teu dia pelo menos meia hora para você ir pensar. Tomar um café na varanda, caminhar no piloto do teu prédio, não sei, mas pensar. Por quê? O cérebro precisa de espaço para criar. Né? Os nossos momentos mais criativos são aonde, João? Tomando banho, caminhando, subindo. Em ambiente de descontração, né? No geral. Eu tive insight hoje subindo aqui uma escada. Então, assim, a gente precisa desse tempo para pensar enquanto líderes, para trazer solução para o negócio. Perfeito, Flávia. E para trazer bem para a prática isso, trazendo mais uma dica importante, além do que a Flávia está falando. Então, primeiro, o que a Flávia trouxe? Alimente sua mentalidade com coisas positivas, focada na solução, focada na criatividade. Tire tempo para pensar, né? Tire alguns momentos para você não fazer nada exatamente para que a sua mente possa processar as informações. Eu sofria muito de vez em quando, até se eu não me cuido, eu faço isso,
de entrar numa vibe de trabalhar e não parar nunca. Coisa pra fazer, coisa pra fazer. E isso vai gerando estresse, vai gerando estafa física e mental, vai gerando incômodo, ansiedade, porque eu chego às vezes no final do dia eu não dei conta de fazer tudo que eu tinha que fazer, né? E tem outra, então, essencial criar esses momentos de desopilar, esse momento de você parar, não pensar no que você tem para fazer em si. E a metodologia, aquela Pomodoro que a gente já citou em outras lives aqui, de você Sim, trabalha, sei lá, você escolhe um tempo, 25 minutos, 30 minutos, 40 minutos, uma hora, você trabalha aquilo focado sem fazer nada mais, nem sem atender celular, sem fazer nada, e depois você dá um tempo de descanso. Tem muita gente que nesse tempo de descanso vai pro celular, vai ver TV, e não é essa vibe. Você precisa exatamente desconectar a sua mentalidade da tecnologia, de estar sentado na frente do computador estímulo. e caminhar num ambiente onde você puder, de preferência, ao ar livre, onde você possa se desconectar disso e brincar com seu filho, sei lá, mas viver um momento onde você sai do lado esquerdo do cérebro racional e vem para o lado, vivenciar o lado direito, emocional, criativo, onde você não tem que pensar essencialmente. Fazer isso é muito importante. E para trazer bem para a prática isso, tem outro ponto importante. É me observar. João, Perfeito. como assim observar? Vamos botar um espelho, João, na frente da parede? Não. É se perceber o que é que você diz para si mesmo, o que é que você diz para as pessoas, o que você manifesta, o que você pensa no dia a dia. Gente, eu faço isso de observar o que eu falo e tomar consciência do que eu estou falando, gente, há pelo menos 5 ou 6 anos. E isso tem sido um grande diferencial. Então, por exemplo, esses dias eu e a Flávia somos sócios, a Flávia mandou uma mensagem e me veio uma resposta, eu larguei a resposta para a Flávia e depois eu fui perceber, gente, não era assim, eu não devia ter falado dessa maneira como eu falei, como é que eu não pensei nesse outro ponto? E eu voltei e disse assim, Flávia, me desculpa, percebi que eu devia ter prestado atenção. Quer dizer, como é que eu percebi que talvez eu não deveria ter falado daquela maneira? Porque eu dei com o alarme agora. Muito bem. Alarme. Por quê? Por que eu consegui ter a percepção de que eu poderia ter pensado em outra coisa, ou que eu deixei de pensar em outra coisa que era importante, e a minha fala acabou sendo diferente com a Flávia? Mesmo depois já tendo feito, porque eu paro para perceber o que eu estou falando ou fazendo. Então isso é essencial. Hoje, Flávia, eu tive uma reunião de manhã cedo com uma equipe em que eu vi, por exemplo, uma pessoa dizendo assim, é que eu não sou bom com tecnologia. Cara, Excelente. eu sou practitioner PNL e isso é uma das coisas que é muito forte. As palavras têm um poder muito grande. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala pra gente mesmo e pros outros. Né? Exatamente. Eu, agora que sou pai, tenho que tomar um cuidado enorme do que eu tô falando perto do meu filho, porque de alguma forma ele vai entender, vai ouvir, vai saber o que eu tô falando. Mas o que eu tô falando pra mim também. Então, se nessa época você diz, eu tô para baixo, aqui tá fechado o dia inteiro, me faz mal. Você só manifestar isso, você só tá enviando um comando pro seu cérebro, reforçando isso. Então, quando você diz, tô chateado, tô estressado, tô cansado, não sei fazer isso, não me dou bem com essa coisa de internet, tecnologia, né? Cara, é você mandando uma ordem para si mesmo, dizendo que aquilo não vai dar certo. E aí o que acontece, Flávia? Não dá certo. Não dá certo. Simples Digam assim. aí, gente, faz sentido, né? Exatamente Simples isso. assim. Simples Perfeito. assim. Uma Flávia, dica pode falar. também. Não, só trazer uma dica rapidinho também a ver com mindset pra gente fechar esse ponto, mas assim, dos exercícios também muito interessantes para pensar sobre o pensar é se conectar com a sua emoção do dia. Então, por exemplo, um exercício que eu faço mesmo muito isso, qual é a emoção que eu estou hoje? Tá? Então, por que eu digo isso? Quando a gente conecta e denomina essa emoção, tá? A gente consegue muitas vezes, eu marquei de dar um feedback pro meu liderado hoje. E hoje é um dia que eu acordei, a minha emoção foi, tô me sentindo angustiado. Talvez não é o melhor dia para você dar esse feedback, não é a melhor hora. Então, Uhum. também remotamente é extremamente importante. Porque aí o nosso dia ele ganha um resultado como a gente quer. Então, façam esse exercício, gente. Todo dia antes de iniciar o trabalho home office, qual é a emoção que eu estou hoje? Tá? Então, Uhum. muito bom. Já deixei, João, por exemplo, tinha um dia que eu tinha que analisar relatório aqui, um projeto, e era um dia que eu estava desanimada, desmotivada, era a minha emoção do dia. Então, Uhum. como é que eu vou analisar um projeto para dar ideia se eu tô assim? Uhum. Então, não faz sentido. Eu, Então, eu li há pouco tempo atrás, e não estou seguindo da forma como eu gostaria, não vou negar, por outras prioridades, mas por conta do Miguel agora também, que foi o milagre da manhã. Então eu não consigo acordar cedo da forma como eu gostaria, né? Porque eu estou tendo que acordar de madrugada por causa do bebê e tal, então não tô seguindo passo a passo. Mas uma das coisas que eu aprendi muito com o milagre da manhã foi você conseguir, na noite anterior, programar o sentimento do dia seguinte.
Então, como é que eu quero acordar amanhã? Como é que eu quero estar me sentindo? Gente, tem muita gente que não dá a menor bola para isso. Ah, é besteira de autoajuda. Gente, isso é mentalidade, isso é neurociência, isso é psicologia, certo? Então, quando você... Era impressionante, quando eu comecei a fazer o Milagre Amanhã, eu ia dormir, e ao dormir, antes de dormir, eu programava, cara, amanhã eu vou acordar tal coisa, eu vou fazer algo muito legal, que vai ser muito bom, eu vou estar me sentindo bem para isso. E quando despertava o relógio, eu falei, eu acordava numa pilha. Você programa como é que você vai estar se sentindo efetivamente. E isso tem a ver com mindset também, né? Flávia, Perfeito. segundo tópico. E esse eu vou deixar para você começar com certeza, que eu acho que você é campeão em fazer isso. Escritório em casa. Você quer falar mais alguma coisa aí da mentalidade? Não, perfeito. Acho que Não? o foco é isso, é trabalhar os pensamentos e sermos água nesse momento, tá? Show. Falem que Eu, pra gente faz sentido, tá? Se alguém tem, se todo mundo show, compreendeu, por entendeu. favor. Comentem aí, façam perguntas, que eu vou anotando as perguntas, no tempo certo a gente responde, senão lá no Instagram da Rap, nos stories da Rap depois. Eu gostei muito disso que a Flávia trouxe, de ser água, porque eu aprendi há muito tempo isso, numa das primeiras formações que eu fiz de desenvolvimento humano, meu treinador disse assim, a água tem a habilidade de se adequar. Foi fazendo treinamento de Enneagrama, lembrei. A água, ela se adequa a qualquer coisa, então ser água tem a ver com ser fluido, ser leve de alguma forma, né? Mas Isso, ser forte e conseguir se adaptar às situações, né? A água se adapta a qualquer recipiente. Bom, isso. Deixa eu segundo já... tópico, Flávia. Tamo demais, né? Adaptação é essencial nesse momento, né? Perfeito, totalmente. E, Total. gente, para voltar, a gente falou quem está entrando de 4 pilares para sustentar o trabalho home office da liderança, tá? Então, mindset, escritório em casa, estratégias de liderança remota e agenda do líder. Nós estamos na No segunda. segundo tópico. Galera, depois vai ficar disponível 24 horas aqui e a gente ainda vai colocar no YouTube para quem quiser assistir depois a live, tá? De novo. Segundo Já tópico, escritório em casa. Flávia, você que é campeã aí de preparar um ambiente, fala um pouco, começa falando por aí que eu te ajudo. Perfeito. Bom, e aí a gente vai desenvolvendo, né, gente? Eu tenho uma prática de home office há 5 anos, eu acho, basicamente, porque eu fui estudando também muito em casa. Então, isso eu também é um home office. Então, eu fui criando rituais para me acalmar, para conseguir trabalhar e ter foco. Uma das coisas importantes também, João, a nossa mente, a gente consegue ter foco quando a nossa mente está limpa, quando a gente consegue diminuir a nossa ansiedade, a gente está calmo. Então, o primeiro passo que eu digo é deixar esse ambiente calmo, tá? Principalmente para os executores de plantão, tá? E ansiosos de plantão e enérgicos demais de plantão. Então, vamos lá. O espaço em casa é limpar essa mesa, escolher um local que você esteja distante de estímulos, né, João? Assim, Trabalhar com a TV ligada. gente, não dá, né? E até mesmo às vezes com o celular do lado, já vi pesquisas, João, que dizem que até o celular do lado te desconcentra, né? Mesmo ele desligado no silencioso, mas ele tá ali te trazendo mais Te informações, lembrando. te lembrando de algo. Então, vai para um lugar que tem, né, que você consiga fechar a porta, sabe? Eu digo muito isso. Mesmo que seja um quarto e você programe esse quarto para esse trabalho. E aí, retire os estímulos que trazem mais informação para o seu cérebro. Então, por exemplo, vai começar a trabalhar. Tem gente que trabalha com boleto de pagamento ali do lado, Mesa cheia. mesa cheia. Não dá. Por quê? Porque aí vai os estímulos. Você olha pro teu lado esquerdo, tem um boleto, você tem que pagar o boleto. Aí você tá aqui olhando no relatório. Aí você olha pro teu lado esquerdo, tem aqui o brinquedo da tua filha. Ixi, sabe? Não dá. Então, tenta ao máximo sempre tirar todos os estímulos daquilo que você não vai utilizar naquele momento. Então, limpa a mesa. Aqui em casa, João, como eu falei até no outro live, nossa, eu uso o Poliflor, que é enfim, para limpar mesmo a mesa, com a limpeza, com limpar a mente, sabe? Vou associando com isso, então, e fica um cheirinho bom. Então, eu tiro, tá? Muitas vezes eu tenho livros e aí deixo livros aqui em cima. Eu não tenho filhos ainda, mas às vezes tem livro, tem um documento do meu marido, então eu tiro tudo. Guardo dentro de uma gaveta. Você pode, inclusive, criar um escaninho físico, quem quiser, que é uma pasta onde você coloca essas pendências que você tem para fazer, deixa ela dentro da gaveta, tá? E aí tira esses estímulos de perto de você. Qual é o estímulo que você coloca? Estímulos inspiradores, tá? Que vão te aliviar a mente, ok? Então, por exemplo, eu deixo muito post-it, João, porque é a minha caixa de entrada. Então, por exemplo, tô aqui fazendo meu trabalho, ligou o João. Flávia, tu tem que mandar o vídeo do depoimento. Coloco no post-it, por quê? Para depois eu colocar na minha agenda, né? Para depois a gente se planejar. A gente vai chegar nisso depois. Então, coloco vela,
que me dá um cheiro, né? O cheiro, o estímulo me alivia. Coloco sempre uma musiquinha para também aliviar o dia, para dar aquela motivação. E uso muito o café e o chá. Por que o café e o chá? Ele me conecta com o momento presente. Qual é o nosso grande ponto de ansiedade? Porque a gente está no futuro, ou no passado. Então, quando eu tomo chá e o café, ele me conecta ao momento presente, ao aqui e agora. Então, isso me traz mais foco, isso melhora a minha capacidade de focar. Então, eu faço muito isso, tá? Então, eu coloco esses ambientes, esses estímulos inspiradores, tá? Então, esse espaço é isso, gente. É possível criar isso dentro da sua casa. João, não sei se eu já posso comentar isso, mas esses são alguns rituais. E aí tem uma importante, que é o meu ritual de emoção positiva que eu comentei, né? Que faz sentido para mim. Então, eu sempre costumo orientar, né? Que se fizer sentido para vocês, até antes de iniciar o trabalho, ter algo que te nutra a mente, né? Então, eu, por exemplo, tomo meu café e leio, né? Tem pessoas que gostam de fazer Essa exercício. dica é muito importante. Extremamente importante, porque você começa o dia empoderado. Tem gente que já acorda e já vai ver o WhatsApp, as notícias do coronavírus. Gente, não dá. Você já começa aperreado mesmo, sabe? Naquela ansiedade, não dá. Nutre a mente, nutre a alma no começo do dia. Deixa pra ver as notícias no meio do teu dia, ali no momento, sabe? E aí você vê que isso que a Flávia está trazendo conecta com a ideia do mindset, né? O ambiente começa com a preparação do ambiente e com a preparação da tua mentalidade. Então, o que a Flávia está trazendo? Cria alguma coisa que seja interessante para você. A Flávia gosta de preparar o café da manhã dela, pelo que ela divide com a gente. Ela gosta de preparar o café da manhã dela, com calma, o café, sentar, tomar café na varanda de casa, né? Sem estímulos de TV, WhatsApp e tudo mais. E ela curte isso. Você não curte? Você gosta de sentar e ver o jornal, como meu avô acordava de manhã, já ligava para ver o jornal da manhã? Eu não sei do que você gosta, mas é essencial que você construa esse movimento. Olha, o que eu curto fazer de manhã? De manhã, por exemplo, para mim é um dos momentos onde às vezes eu posso estar sozinho, porque troquei a fralda do Miguel, coloquei para mamar com a Luana, e é um momento em que eu saio do quarto e a casa tá toda para mim, tô só eu sozinho, então eu vou fazer alguma coisa que eu sinto prazer. Então eu gosto de assistir vídeos no YouTube, eu gosto de ler, então eu tô lendo 3 livros hoje, eu tenho comentado aí nas minhas redes sociais, então eu sento para ler um pouquinho, quer dizer, eu abro as janelas da casa e aí ventila toda a casa, quer dizer, eu vou preparar o café da manhã para mim, muitas vezes para ela também, porque ela já vai levantar. Então, cada um precisa... É importante que cada um crie esse movimento. O ambiente é essencial. Eu via uma diferença absurda, porque logo que começou essa pandemia toda, essa loucura, a gente não sabia quanto tempo ia durar. Então, no começo, eu sentava no sofá da sala. Pegava o notebook, sentava no sofá da sala. Às vezes a Luana estava sentada do lado com a TV ligada, assistindo alguma coisa e tal. Eu ali interagia. Quando eu fui vendo que a coisa não ia passar, que ia demorar mais, eu falei, opa, eu preciso acordar. Se eu for ficar aqui, eu tô mal sentado, minha coluna tá ruim, daqui a pouco eu vou ter dor nas costas, eu não vou conseguir ficar confortável aqui. Isso aqui não. Eu sentava só de bermuda e camisetas, e sem camiseta, quer dizer, eu não preparava a minha mentalidade para trabalhar. Quando eu percebi, eu falei, opa, preciso fazer alguma coisa. Então o que aconteceu? Migrei para esse quarto onde eu tô aqui agora, que é um escritório. É o meu estúdio, onde eu gravo vídeos, tem uma mesinha aqui do lado, com uma cadeira. Então, como a Flávia falou, eu tiro tudo de cima dessa mesa, deixo aquilo que eu vou precisar. E aí, quando a gente for falar de agenda do líder, que a Flávia já adiantou aí a coisa, é importante a gente falar um pouquinho da gestão dessas informações do dia a dia. Como é que eu vou saber o que eu tenho que deixar na mesa, João? É importante que você tenha uma lista de coisas a fazer para aquele dia, de prioridades, nós vamos falar daqui a pouquinho, para poder definir efetivamente. Hoje chegou uma conta de luz. Eu coloquei a conta de luz em cima da mesa. Porque quando eu sentar amanhã de manhã, eu vou precisar dar despacho nessa conta de luz. Então, o que eu vou fazer? Eu provavelmente, como eu sou muito do digital, vou rasgar, vou jogar lá fora e vou... Porque eu tenho boleto aqui no meu celular. Essa é outra diferença importante. Eu e a Flávia, nós temos essa diferença bem grande, né, amiga? A Flávia gosta muito do papel. Eu sou assim só com livro, amiga. Livro, para mim, tem que ser físico. Eu gosto de pegar, ler, marcar. Mas eu sou muito do digital. Então, por exemplo, quando a Flávia está lá no dia a dia, ela diz, o João ligou. Entrou uma informação do dia que você não esperava, se você não anotar aquilo, você tem a chance de esquecer. E por outro lado, ainda por cima, você, por mais que não esqueça, tende a deixar na sua cabeça e aquilo ocupar espaço de coisas que poderiam ser mais importantes. Por que a Flávia põe no post-it? Porque ela pode deixar de lado, sem se preocupar com aquilo naquele momento, se não é prioridade. Se for prioridade, provavelmente ela vai precisar agir. Mas se não é prioridade, ela deixa aquilo no post-it de lado, tranquila e consciente que daqui a pouquinho ela vai olhar para o lado e vai lembrar que aquilo está ali porque ela anotou. Como é que eu faço isso? Eu abro um bloco de notas no meu próprio computador. Alguém me ligou, já anoto um bloco de notas ali e deixo ali. Uma hora eu sei que eu vou parar para olhar o bloco de notas para ver o que eu anotei.
E isso é uma coisa muito importante. A Luana, lendo um conteúdo uma vez, ela falou, ela trouxe essa frase. O cérebro, por mais que ele seja um HD, não, que ele absorve informação, a gente guarda informação, nós não deveríamos usar o cérebro como um HD, porque você vai enchendo esse HD de coisa. O que acontece no HD cheio? O computador tende a ficar mais lento, a demorar mais para acessar as informações. Então é importante que você deixe sua mente sempre limpa e focada naquilo que você gosta. Então eu gosto de botar meu fonezinho e ouvir música clássica para trabalhar. Sem instrumental, sem voz, né? Agora tem gente que trabalha ouvindo rock e tá tudo bem. Você vai fazer do jeito que você gosta, mas é essencial que você construa esse ambiente propício. Outro ponto muito importante que você não citou, Flávia, família. Esse é um ponto essencial. Se você mora sozinho, tá fácil. Ou não também, porque daí é mais difícil levantar na hora e tal, não sei, né? Ficar dormindo até mais tarde. Mas se você tem filhos, ou mesmo que você não tenha filhos, você tem marido, esposa, sogra, quer dizer, pessoas que estão ao seu redor, irmãos, sobrinhos, eu não sei quem é que vive com você. Mas muitas vezes as pessoas, dependendo do jeito dela, do que ela acredita sobre o seu trabalho, sobre você, sei lá, ela às vezes nem dá importância para o trabalho. Ou ela não sabe a importância daquilo para você, ou ela não sabe respeitar aquilo, ou pelo fato de estar em casa, todo mundo acha que é meio férias, né? Muita gente entra em clima de férias e não dá para ser assim. Você tem uma equipe que depende de você. A gente já está indo para o terceiro tópico, que é a gestão da equipe à distância. Tem uma equipe que depende de você e que você precisa cuidar. Você precisa dar atenção, estar atento para fazer muito bem feito. Então, dica importante. Faça uma reunião de família se precisar, se o problema for muito sério. Mas é importante que você faça alguns alinhamentos com a família. Oi? Definir os papéis, né? Assim, quem vai fazer o que dentro de casa. Isso aí, e a Flávia está indo já para um próximo tópico, que são as tarefas em casa. Eu ainda estou falando só do momento do meu trabalho. Então. É o momento de dizer assim, ó, esposa, marido, filhos, dependendo da idade dos filhos, aí sempre precisa dar, enfim, a gente vai ter que se adaptar, na verdade, como água, né, como a Flávia falou. Sentar e explicar, olha, de tal hora a tal hora, eu preciso estar parado, eu não posso dar suporte, eu não posso que ninguém me atrapalhe, eu vou estar numa reunião, numa sessão. Eu e a Flávia que atendemos, sessão de mentoria, sessão de coaching, um monte de coisa. Imagina no meio do caminho, bate alguém, o marido na porta, tô precisando, onde é que tá o arroz, hein? Não dá para isso acontecer. Então a gente precisa combinar com as pessoas. Muitas vezes tem a ver com explicar, entender que as pessoas às vezes não entendem. Ó, pessoal, agora nesse momento eu preciso me concentrar, vou entrar numa reunião importante, eu preciso que ninguém faça barulho. Hoje de manhã eu fui gravar, tinha vários vídeos. Então eu preparava todo o estúdio aqui, né? Quando chegava na hora de gravar, eu abria a porta e dizia, Lu, gravando. Aí ela sabia que nesse momento ela precisava manter silêncio. No momento que ela estava com o Miguel acordado, ela pegava e ia pro quarto, porque sabia que se o Miguel chorasse ia sair no meu vídeo aqui. Então, lá no outro quarto não houve. Quer dizer, eu fui combinando com ela, como ela também tem o trabalho dela, e a gente foi coordenando. Olha, tal dia é importante para mim, então você cuida mais do Miguel. No outro dia, eu que cuido mais. E a Flávia ainda falou de tarefas. Poxa, a gente criou aqui em casa, tá na geladeira lá, tarefas a serem feitas. Lavar a louça, lavar roupa, as nossas roupas, roupa do Miguel, passar pano na casa. Né? A gente tá sem ninguém que venha fazer esse trabalho, uma diarista, não um profissional que venha fazer esse trabalho pra gente por agora, por conta do bebê. E dessa pandemia toda. Então, separar e organizar tarefas com as pessoas é importante. Aproveitar para colocar os filhos nesse contexto, se esses filhos não têm responsabilidade ainda, é uma boa oportunidade de você inserir responsabilidade no contexto da casa, né? Comenta um pouco mais aí, por favor, Flávia. Total, e assim, é muito dizer as necessidades, né? Hoje, esse diálogo é extremamente importante, porque cada um está tendo sua necessidade dentro de casa, né? Os espaços estão sendo muito mais comuns do que era antes, porque todo mundo está precisando usar ao mesmo tempo. Exatamente. Então, necessidade, daquilo que você precisa. E quando a gente vai chegar no quarto ponto, que é essa questão da agenda, do líder, desses horários mapeados, fica muito mais fácil e simples de conseguir conversar com a família, né? Nesse ponto. E essa atividades é extremamente importante. E, gente, e tudo isso que a gente está comentando, para você que é líder, é extremamente importante você começar a fazer isto, porque você pode ajudar a tua equipe a fazer também. Então, você precisa fazer com que a tua equipe trabalhe da maneira mais saudável possível, que consiga trazer soluções para o negócio, né? Que tu consiga trabalhar de maneira criativa, que tenha saúde emocional nesse momento. Então, quanto mais você, enquanto líder, faz por você, você também está fazendo pela tua equipe. Porque você pode, inclusive, orientar eles a como fazer. Né? A práticas que você está fazendo que ajudam. Né? Tem gente que olha, né, Flávia, e diz, não, mas eu me viro bem no home office. Sim, mas e a sua equipe consegue fazer a mesma coisa? Você é líder, você é responsável por isso. A gente vai falar disso agora, João, nesse nosso terceiro tópico. Se já quiser abrir. Já vou entrar, então, agora. Desculpa, um comentário que eu vi aqui do Edivan Júnior, querido, inclusive tivemos em reunião hoje.
ele trouxe um tópico muito importante que, de alguma forma, entra nesse contexto que tem a ver com mindset e com ambiente, né? A gente falou de ansiedade e estresse, e, na verdade, só comentou como manifestações da falta dessa organização. Claro, a ansiedade surge por conta desse ambiente? Claro que surge. Hoje mesmo nós tivemos perda na família aqui de pessoas, né, que partiram por conta do coronavírus. Então, quer dizer, isso gera sentimentos, tudo que está acontecendo, você perdendo pessoas ou não, isso gera, todo esse contexto gera muitos sentimentos. Então, se você tem pessoas doentes na família, isso gera tristeza, dor, né, o luto em si. Se você não passa por esse tipo de situação, graças a Deus, mas ainda assim, o confinamento, estar fechado, pode trazer alguns sentimentos ruins. Então eu parto desde a ideia de assim, ó, você tá percebendo que você não tá legal psicologicamente? Cara, busca o processo terapêutico, inclusive. Né? A Flávia, psicóloga, pode explanar mais isso. Não sei se você tinha programado isso para algum momento ou não, Flávia. Mas buscar buscar profissionais, terapeutas que estão atendendo online para te manter saudável. Tem muita gente que ainda acha que psicólogo tá louco. Gente, psicólogo é saúde mental, independente de você estar doente ou não. É bem-estar. Você não vai para academia só quando você está doente. Você vai para academia porque você quer manter a sua saúde. O psicólogo é a mesma coisa. Então, e aí o que eu estava falando que o Edivan trouxe, ele citou burnout aqui, né? Nós temos pessoas que tendem a ser workaholics, né, que tendem a trabalhar demais e podem desenvolver esse tipo de síndrome de entrar enlouquecidamente e não conseguir parar. Eu tive uma cliente que a crise de burnout dela foi tão séria que ela parou de enxergar. Ela ficou, olha, quase um dia inteiro sem enxergar. Ela perdeu a visão, gente. Isso é muito sério. Fala, Flávia. Muito sério. Não, isso é extremamente sério, gente. A gente precisa olhar para isso, assim. Porque o que a gente está vendo é que o home office, ele tinha uma conotação boa, mas a gente está vendo tanta dor, porque é o cenário e é o interno, então, né? Então, isso está gerando muita dor para muitas pessoas. Eu trouxe uma coisa interessante, João. É uma fórmula, na verdade, que um psiquiatra chamado Diogo Lara comentou. Olha que interessante, gente, isso pode ajudar. Ele comentou que existe uma fórmula de como nós estamos sentindo, né? De como a gente pode equacionar o sofrimento humano. Então, é gravidade da situação vezes a sensibilidade emocional que nós temos, dividido pelos nossos recursos externos, vezes os recursos internos. Vixe, tinha que escrever. Mas é porque só para trazer a fórmula. Mas o que isso quer dizer? Que a gente enfrenta as situações da vida, tá? Muito com o que tem a ver da nossa sensibilidade emocional. Por isso a importância de nutrir a alma, de nutrir os pensamentos. E nós precisamos claramente de recursos externos e internos para lidar com as situações. Então, muitas vezes a gente está sem recurso interno e não busca um recurso externo para estar nos ajudando, né? Ou às vezes a gente está com muito recurso interno, mas às vezes está faltando, e estou sentindo falta às vezes do externo. Então, eles precisam caminhar juntos, entende? Então, a gente está numa situação que a gravidade da situação é extremamente alta, de um cenário de Covid. E aí, como está o nosso mindset? Como estão os nossos pensamentos? Como é que está a nossa sensibilidade emocional? Trazendo só um pouquinho para a prática que você está falando, é mais ou menos assim, ó. Meu ambiente externo tá legal, minha família me ajuda, minha empresa está me dando um ótimo suporte, minha equipe está trabalhando bem, mas eu não tô legal. Internamente eu não tô bem ou não tô organizado, então eu preciso buscar ajuda para trabalhar isso. Às vezes é o contrário, eu tô bem, eu tô super focado, mas o meu ambiente não tá legal, minha equipe não coopera, minha família não tá me ajudando, eu preciso organizar esse externo. Então isso é muito importante. Isso, exatamente. Estão pedindo pra você repetir a fórmula, Flávia. Pega papel e caneta para anotar aí. Gravidade da situação. Gravidade da situação. Vezes a sensibilidade emocional. Sensibilidade emocional. Dividido pelos recursos externos e vezes recursos internos. Muito bem. Basicamente, gente, trazendo como o João já trouxe para a prática, é muito isso, assim. Como é que estão os meus recursos internos para lidar e os meus externos? Porque é vezes, né? Então, preciso, vezes, multiplicar isso. Então, é mais ou menos assim, ó. Daqui você pega gravidade do que eu estou vivendo e a minha sensibilidade para lidar com isso. Do outro lado, o suporte, a competência, as capacidades que eu tenho em mim, mais o que eu tenho fora de mim que me ajuda. E esses dois vão brigar. Né? Então, o que eu tenho de bom em mim e fora de mim vai ter que lidar com a situação na gravidade do jeito que é e com a sensibilidade que eu tenho. Basicamente isso. E que faz sentido? Externos, né? Que recursos externos hoje são esses que eu estou buscando para poder me deixar melhor, né?
Eu estou buscando participar de momentos na minha empresa ou fazer na minha empresa recursos que possam diminuir a vulnerabilidade que nós estamos sentindo. Então, que recursos internos são esses que você está proporcionando para você e olhando para o líder, para a tua equipe, tá? Porque não é só recurso interno, tem que ter o meu externo também. É isso né? aí. E aí Muito você falou bem. de equipe. Vamos partir para o nosso terceiro tópico. Vamos lá, estratégia de liderança remota, né? Que é o nosso terceiro pilar da liderança. Talvez uma das maiores novidades de todas, né? Meu Deus do céu, agora eu trabalho à distância. Agora já era já tinha uma dificuldade enorme lidar com gente e fazer aqui produzir lá ali, pertinho. Agora eu tenho que fazer isso longe, com o cara em casa. Como é que eu faço isso, né? Gente, mas é muito possível, tá? Eu vou começar com um ponto extremamente importante. Não sei se vocês já criaram dentro da empresa, gente, mas uma dica importantíssima é criar uma política de home office, tá? Com regras mesmo, tá? Porque eu vi muita gente, João, teve gente líder mandando mensagem pro colaborador 9 horas da noite, tá? 7 horas da manhã. E essas comunicações fora de horário, isso mexe com a nossa ansiedade. Porque se você já tá morando dentro do trabalho, tá? O cara do Zoom, por exemplo, o dono do Zoom diz todo dia é domingo, todo dia é segunda. Isso. Então, nós precisamos respeitar. Então, você que é líder, se você não criou uma política, cria uma política, tá? Vê com a tua autogestão se é possível criar para a empresa como um todo, tá? Estabelecendo canais de comunicação, tá? Por exemplo, vamos ter comunicação rápida. Onde? Por onde? WhatsApp. Ok. Videoconferência, qual vai ser a plataforma, tá? Acompanhamento do trabalho da equipe vai ser por qual plataforma? Trello, por exemplo, né? A gente pode até dar alguns exemplos aqui para vocês. Mas esses 3 principais canais precisam ser definidos, tá? Porque principalmente a gente vai chegar daqui a pouco no acompanhamento da equipe. Eu preciso ter alguma plataforma que eu consiga acompanhar mais a minha equipe nesse momento, né, João? Muitas empresas não tinham isso e estão tendo que lidar, ou até nem estão fazendo isso ainda, mas precisam ter uma plataforma de acompanhamento da equipe. Fato. Então, só estruturando uma política de home office, ela precisa ter os canais de comunicação que a empresa vai utilizar, os horários de trabalho que esse líder vai entrar em contato com a equipe. Eu posso dizer um exemplo prático. A gente teve uma empresa cliente que nós demos um treinamento e uma das dores era essa, né? Do líder mandar mensagem às 7 horas da manhã, 9 horas da noite. Então, líder, para você que está aqui, não dá. Precisamos respeitar os espaços e os tempos, tá? Porque isso gera muita ansiedade. Se você é meu líder e eu vejo que você me mandou mensagem, eu vou pensar em trabalho, né? Gente, assim, ó, eu posso comentar sobre isso porque eu sou um desses líderes que manda mensagem depois do horário. Né? E aí, o que acontece? Para mim é muito difícil não mandar, porque os meus horários são muito diferentes. Às vezes eu estou ministrando uma formação, sei lá onde, eu estou às 4 da manhã num treinamento e eu paro para trabalhar um pouquinho e me vem uma ideia e eu quero mandar. Então, o que eu costumo alinhar com as minhas equipes? Ó, eu vou mandar mensagem depois do horário. Você não tem a responsabilidade de me responder. Inclusive, é muito comum que eu diga assim, ó, ô fulano, tudo bem? Gente, com cliente, com parceiro, com todo mundo. Aí eu costumo fazer assim, ó. Oi, fulano, sei lá, 11 horas da noite. Desculpe, me perdoe o horário que eu tô te mandando mensagem, mas que os meus horários são um pouco incomuns. Fique à vontade para me responder quando você quiser. O grande problema da mensagem fora do horário é você esperar a resposta. E não combinar com a equipe, né? Porque se você dialoga com a equipe, ó, gente, eu vou mandar para vocês o WhatsApp às 8 horas da noite, 9 horas, mas não precisa responder. Fiquem tranquilos, respondam no dia seguinte, mas eu vou mandar porque é a hora que eu vejo minhas demandas. Exato. Tá? Pode e aqui ser sim. a Yane comentou sobre, ó, muitos nem conhecem ainda as plataformas. Citando rapidamente, Zoom, uma plataforma maravilhosa, gratuita até 40 minutos com várias pessoas, com 2 pessoas é liberado o tempo de reunião total. Você pode pagar um valor pequeno, lá acho que são $15 por mês, menos até se você fizer o plano anual, para você poder ter todas as equipes ligadas numa reunião. E aí, falando de reunião, por exemplo, importante colocar regras nessas regras, nessa política de trabalho home office que a Flávia falou, política de reunião. Então, eu vou participar de reuniões de clientes, às vezes, aí eu marcaram para as 8 horas. Muito bem, 8 horas eu estou lá no link, já entrei, e aí começa. O fulano não chegou ainda não, né? Não, peraí que eu vou ligar aqui para ele. Ô, fulano, nós estamos já aqui, tu tá? Onde é que tu tá? Ah, não, o fulano disse que já tá vindo, viu? Aí, não, mas tá faltando Beltrano também. Gente, não dá. Não dá para ser assim. Uma dica importante é o seguinte, que nem aqui, começou, a live era para ter começado às 19h57. Às 20h57. Às 20h57, eu apertei o botãozinho ao vivo e começamos. Do que a Flávia entrou, eu só fiz a introdução do que ia acontecer, a gente já foi falando. A reunião com a equipe precisa ser assim, gente. Não espere todo mundo entrar. Porque se você fica esperando, você doutrina as pessoas a saberem que você vai esperar por elas.
Então, Exato. marcou a reunião para as 8, começa às 8 com o assunto. A pessoa chegou atrasado, eita nós. E se bobear ainda, dependendo do que for, você diz, ó, você tem que depois comentar. Ó, olha o horário, fulano. Eu quero ver se na próxima vez ele vai chegar atrasado também para você chamar atenção na frente de todo mundo. Claro, cuidado com a forma como você vai fazer isso. Mas é essencial. Eu tava com quem que eu tava conversando? Um treinamento que eu e o Flávio, a gente estava assistindo, Flávio, essa semana, que o cara comentou que um gestor marcou a reunião para as 8 horas. Às 8 horas, ele mandou fechar a porta. Os diretores que estavam ali participavam da reunião. Quem chegava depois batia na porta, o secretário dizia, olha, o presidente mandou fechar a porta, não entra mais. Nunca mais o cara chegou atrasado. Então a gente precisa coordenar esse tipo de situação, não dá para ficar esperando. Políticas de vestimenta. Não sei se alguém acompanha, eu gosto de piadas e brincadeiras, stand-up, essas coisas, e o Porta dos Fundos, que é um canal aí de vídeos de piada, essas coisas todas, eles estão com uma série falando sobre home office em casa. Que é muito engraçado. Então tem um lá que nunca liga a câmera e sempre dá para ouvir no barulho no banheiro, um que tá de pijama. Então a gente tem que coordenar a equipe para que ela esteja pronta para preparar. Então, quer dizer, eu vim aqui fazer uma live, eu botei uma camisa, a Flávia tá arrumadinha ali, ó, brinco, papapá. Ela provavelmente não fica assim nesse horário em casa, né, maquiada, mas nós estamos trabalhando de certa forma. Então a gente tem que construir um ambiente propício para isso. Aí coloca lá a câmera e o fundo da câmera tem um monte de coisa atrás, uma bagunça. Pô, isso tira a atenção das pessoas que estão olhando para aquela pessoa. Né? Coordenar fala, quem é que fala, quanto tempo fala. Se você tem a versão, você é o organizador do Zoom, por exemplo, você pode fechar o microfone das pessoas para que elas não falem e só tenha liberdade de falar em algum determinado momento. Todas essas pequenas políticas são importantes. Uma da política de home office é que essas reuniões todo mundo coloca a câmera, né? Para todo mundo se ver, se conectar. Na verdade, cada empresa vai definir como gosta isso e o que acha importante, né? E aí, só para não tô me aprofundando demais na ferramenta, mas só para falar de reunião à distância, a Flávia citou o Trello. Como é que eu vou acompanhar que a minha equipe está fazendo aquilo que foi pedido? Como é que eu vou lembrar? É importante que eu tenha uma ferramenta como gestão de projetos do Trello, como um Microsoft To Do, o que é o antigo Underlist, ou por aí para quê? Para que a gente coloque lá as tarefas, determine quem vai fazer, qual é o prazo, e eu, como líder, possa ir lá olhar. Aqui na Rap não é assim, Flávia? A gente não tem um Trello, e eu não pedi para que todo mundo olhasse o Trello sempre para que a gente pudesse olhar e cobrar ou trazer, pedir feedback de todo mundo, ciente do que a pessoa está fazendo ou não está fazendo? Perfeito, sim. E que isso gera uma autonomia para todo mundo, né? Todo mundo sabe o que precisa fazer, todo mundo faz no seu tempo, porque sabe do prazo. Então, isso gera uma autonomia também para a equipe. E enquanto líder, você sabe, tem controle da situação. Tem controle do que está sendo feito, né? Exatamente. Perfeito. Então, política. Ok, check. Okay. Aí. Flávia, fala de engajamento. A bateria do meu computador do lado tá terminando, eu vou pegar. Começa a falar de engajamento de equipe, por favor, um pouco mais, que acho que é um tópico bem importante, que a gente pode falar um pouco mais, né? Já vem. Ok. Nesse momento, gente, a gente está num momento extremamente vulnerável. Todo mundo está se sentindo extremamente vulnerável. Então, líderes, nós precisamos elevar o nosso nível de comunicação com as pessoas. Gente, criar formas de saber como as pessoas estão, como é que elas estão nesse momento. Então, cada vez mais, nesse cenário que nós estamos vivendo, eu preciso de transparência e gerar confiança. Tá? Então, anotei aqui algumas dicas práticas que vocês, enquanto líderes, podem fazer. É elevar a frequência da comunicação. Então, uma das dicas, tá, gente? Eu trago essa dica até do Google. Eu tive a oportunidade de falar. Eles fazem reuniões sem a mesa, tá? Então, são círculos que não tem mesa e eles falam e trocam ideias de projetos, tá? Flávia, o que isso tem a ver? E eu criei um nome para trazer para vocês criarem isso dentro das empresas. Chama Círculos de Diálogo, tá? Então, vocês podem fazer reuniões matinais, não sei, vejam que fazem sentido para você. Então, reuniões, por exemplo, diárias, podem ser chamadas de ciclos de diálogo, podem durar minutos, onde você, enquanto líder, pergunta como é que a tua equipe está, tá? E traz informações para eles. Como é que eles estão? Quais são as facilidades e dificuldades que estão tendo hoje para trabalhar? Como é que está a família de vocês? Olha, a gente está assim, estamos dessa forma. Traz um pouco dessa real da empresa, de como vocês, sabe, de como é que estão andando as coisas. Esses diálogos de confiança, de saber como é que são as coisas, é muito importante nesse momento, tá? Então, trazer dados que é possível ser passado para a equipe, claro. Mas comunicação, né, Fábio? Comunicação. Então, contínua. Como é que tá com o fornecedor, né? São aspectos importantes, tá? Isso eu digo que podem ser nesses ciclos de diálogo ou nas próprias reuniões de resultado, tá?
Mas o círculo de diálogo, o foco é que seja esse diálogo sem a mesa, onde eu sei como é que está a minha equipe, pergunto como é que eles estão e as dificuldades. Então, isso pode ser criado, João, durante todos os dias, tá? Que é E Flávia, diferente. vale reforçar. No natural, fora, antes de tudo isso que a gente está vivendo, comunicação é a principal falha nas empresas. A principal falha nas empresas. A falha na comunicação, a falta da comunicação, a comunicação improdutiva, a comunicação com ruído e por aí vai. Então, gente, agora que está gerando ansiedade, estresse, a distância e tudo mais, a comunicação precisa ter muito mais atenção, né? Muito mais. E muita transparência e muita confiança, tá? E as reuniões de resultado, elas precisam acontecer com a frequência, tá? Então, eu aqui dou uma dica de acontecer pelo menos uma vez na semana as reuniões de resultado mesmo, de análise de indicador. É claro que vai depender de cada empresa, gente. Mas uma coisa que eu estou indicando aqui é o círculo de diálogo, que gera engajamento, porque eu vou perguntar como é que a minha equipe está. Esse é o foco, não é resultado. E as reuniões de resultado, você aumentar e elevar a frequência nesse momento. Então, eu dou a dica, tá? De ver pelo menos uma vez por semana, se fizer sentido para a tua empresa. Né, João? A gente fala muito que essas reuniões de resultado, elas precisam ter um ato de reunião para poder facilitar o processo de pautas, tá? Então, Vale o comentário que antes até disso, alguém está comentando aqui, ó, a Adriele falou, ó, muitas reuniões, né? Isso acaba tirando tempo dedicado para a operação efetivamente. Então, organizar as reuniões, às vezes, a gente faz uma reunião para marcar uma próxima reunião. Então, as reuniões hoje que não tem pauta, que não tem tempo para acabar, reunião que começa e deixa todo mundo discutindo sobre qualquer assunto, que não tem um foco e direcionamento, isso atrapalha muito. As reuniões precisam estar bem alinhadas. Antes da reunião, a gestão responsável tem que ter uma pauta. Do que nós vamos falar? Aqui, por exemplo, nós vamos falar sobre 4 tópicos, mais aberto para perguntas. Se a gente não respeita isso, e o nosso tempo até já está acabando, nós já temos que ir direcionando já para a agenda do líder, né? A coisa acaba desandando e a gente fala do que não interessa, né? Exatamente isso. Então, para otimizar as reuniões, a ideia da pauta é principal, para diminuir esse número de reuniões, né? E vamos chegar na agenda agora, por conta do nosso tempo, né, João, que é o 4º pilar, que tem tudo a ver com essa questão, né? Quando a gente consegue mapear a nossa agenda, entender os tempos que a gente, enquanto líder, precisa dedicar, a gente consegue entender a frequência de reuniões que a gente precisa, né? Então, a agenda do líder é simplesmente, gente, uma das coisas que a gente traz como um grande ponto é que criar realmente o mapeamento da tua semana, né, João? E a gente fala muito isso, de acordo com a ferramenta que você achar o melhor. Gente, a coisa que mais me salva a vida, que mais organiza minha rotina, é isso que a Flávia está falando. Muito. Eu vou dar uma dica, João, aqui, uma orientação, né? Acho que a gente está trazendo aqui várias dicas, a agenda calendário, tá? Que a gente chama de calendário, tá? Ela existe com os tempos que você precisa dedicar para determinada atividade. Ou seja, são os macroeventos, as macroatividades que tem hora e dia para acontecer. O uso do calendário, tá, pessoal? Tem gente que coloca tarefa no calendário. O calendário é evento, é acontecimento. Perfeito. Enquanto líder, João, vamos aqui trazer um brainstorming para os nossos líderes que estão nos assistindo. Que enquanto líder a gente tem que ter tempo para quê? Tenho que ter tempo para acompanhar a minha equipe e você pode colocar isso no calendário. Tempo para acompanhar a minha equipe. Vai ser toda segunda, terça, quarta, quinta e sexta, de 8 às 9, por exemplo. Então, você sabe, coloca lá no teu calendário o evento acompanhar a equipe. Né? É delimitar esses tempos. Eu tenho que ter tempo, vou achar a palavra, mas, por exemplo, eu tenho que ter tempo para analisar os meus relatórios, né? Então, toda terça é o meu dia de analisar relatório ali de 2 da tarde até 3 horas, tá? Então, esses macro eventos, que são rotinas que você tem, precisam estar nesse calendário, tá? E a dica que a gente dá até é essa. Muitas pessoas não colocam esse tempo que precisa, né? Tempo para pensar, bota no calendário, né? O tempo que você vai usar para fazer algum curso. Se não lembra, bota no celular para despertar. Opa, agora eu tenho que parar. Porque senão você não vai... Tem gente que não lembra se não botar um alarme. Ótima dica. Tem lá o evento no calendário e eu coloco um alarme. Perfeito. Excelente. E eu posso configurar a própria ferramenta para ela me lembrar na hora de ter uma notificação no meu celular, ó, evento, parar para pensar, por exemplo. Então, acompanhar a minha equipe. Com meia hora o calendário, né? Nossa, ele avisa com meia hora. Perfeito. E na agenda, né, João, ela vai às suas microatividades, né? Então, lá do evento analisar o relatório, vão surgir várias coisas, né? Vão surgir escrever tal coisa, enfim, ler tal coisa. São as atividades, a lista de atividades do dia.
né? Então é muito importante que no calendário fiquem esses eventos, esses tempos que você, enquanto líder, precisa, porque a gente é muito comum a gente ver líder que passa uma semana sem acompanhar a equipe, né? Porque vai se aprofundando em milhões de reuniões e esquece do tempo de estar com a equipe. Isso já havia acontecer, né? Os líderes são, no geral, os líderes tendem a ser operacionais em muitas coisas. Eles esquecem que eles precisam gerir, eles ficam muito querendo fazer a coisa acontecer. Agora, então, imagina, agora eles querem mais ainda, né? Se puderem estar o tempo todo na operação para garantir que as coisas vão acontecer, isso vai ser ainda mais forte. Eu peguei rapidinho aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Aqui, ó, que eu tenho o meu Todoist que tem aqui. A Flávia gosta da agenda, eu gosto dos aplicativos. Então, ó, atualizar financeiro, entrar em contato com o cliente, nem posso ficar mostrando as coisas aqui, deixa eu balançar para ninguém ver o que está escrito aqui. Mas, enfim, essa ferramenta que você viu aí, que é o Microsoft To Do, cara, é a primeira coisa do meu dia. Comecei a trabalhar, eu sento, abro o To Do e o meu Trello, que são uma é gestor de projetos e outra de tarefas, e eu vou olhar o que é que eu tenho para fazer hoje. E, gente, isso é uma coisa básica que as pessoas ainda não fazem. Programar o seu dia. Eu vejo que acontece durante o dia, às vezes eu não dou conta de fazer tudo e acumular tarefa, acontece. Às vezes eu chego no final de semana, tem um monte de tarefa acumulada. Eu paro no final de semana e distribuo aquelas tarefas pelos dias da semana que eu sei que eu vou dar conta de fazer. Né? Vão acontecer outras coisas aí no meio do caminho que não vão me permitir, tá tudo bem. Mas quando eu organizo, eu começo a minha manhã sabendo. Tem gente que tem uma lista só. 100 coisas, aí faz 10 durante o dia, quando vai olhar tem 90. Meu Deus, não fiz nada. Meu dia não foi produtivo. Né? Eu preciso separar no meu dia só aquilo que eu consigo dar conta de fazer. Sei lá, 5 atividades. Oi? Que cabe nas minhas horas. E principalmente, que são as coisas mais importantes. Então, quando eu olho aqui, cada uma daquelas listinhas ali, tem uma estrelinha do lado que eu vou lá e marco. Isso aqui é prioridade. Se eu não fizer isso aqui hoje, tá tudo bem. Tá tudo bem, eu deixo para amanhã. Posso deixar para amanhã? Pode deixar para depois? Né? Então, definir as prioridades. O que vai acontecer se eu não fizer isso hoje? Eu vou ter muito problema? Vale pesquisar aí, matriz Gucci. Tá? Gravidade, urgência e tendência. Pesquisa aí, GUT, matriz Gucci. Que te ajuda a analisar. Isso é uma das formas de analisar a prioridade. Mas se você sabe, você bate o olho nas suas tarefas, você sabe o que é essencial. O que é importante, no geral, fazer ou não fazer. Então, saber separar isso, seja na agenda, como a Flávia gosta de separar, seja no aplicativo, como eu gosto, é essencial escrever e olhar de manhã a primeira coisa, depois de preparar seu ambiente, sentou para trabalhar, definir o que é que eu vou fazer hoje. Faz sentido, Flávia? Perfeito, total. E ao longo do dia, uma última dica, João, porque a gente já está realmente dentro do nosso tempo, né? Uma das dicas é assim, quando você vai recebendo informações ao longo do dia, gente, recebe uma ação nova, reflete. Essa ação, ela leva menos do que 2 minutos? Se for menos que 2 minutos, faça. Isso vem do método GTD, isso tem me ajudado muito. Menos de 2 minutos, faça. Leva mais que 2 minutos? Qual é a próxima pergunta? Líder, é possível delegar? Posso passar para alguém fazer? Posso passar para alguém fazer? Se for delegável, delegue. Tire isso de você. Você precisa pensar em solução. Ai, mas o fulano não vai fazer direito. Enquanto você não começar a entregar as coisas para o fulano fazer, o fulano nunca vai aprender a fazer nada. Perfeito. Então, é essencial dar a responsabilidade na mão das pessoas, senão você nunca vai conseguir ter alguém que faça de verdade. O feedback, João, é importante você falar de engajamento. O feedback precisa acontecer com frequência, cada vez mais no momento remoto. O positivo e o construtivo. Os dois. Aproveita para elevar o feedback individual nesse momento, gente. Não deixem de fazer isso. É o momento a gente cada vez mais se aproximar dos colaboradores e buscar desenvolver eles para aquilo que a gente precisa. E reforcem, nesse período, reforça o feedback positivo. As pessoas estão precisando se sentir acalentadas, abraçadas, sentir que elas estão fazendo um bom trabalho. Não que você não vá trazer necessidades de mudança dentro do que ela está fazendo, mas parar para dizer, olha, parabéns, bom trabalho hoje, valeu equipe. A gente tem um cliente aqui, por exemplo, lá no Piauí, em Teresina, que eles estão envolvendo a equipe em trabalhos sociais. Então, estão doando X toneladas de alimentos, envolvendo a área comercial. Quanto mais comercial vender, mais alimentos ganham. E eles envolvem a galera da logística, envolvem todo mundo. A empresa está envolvida e sentindo que faz parte de algo maior. Isso tem a ver com o engajamento, do que a Flávia está falando, né? E faz uma diferença muito grande também. Por que eu estou falando isso, João? Porque você precisa colocar isso na sua agenda do líder. Motivar, cuidar do emocional da minha equipe.
é o equilíbrio para ter resultado, né? Essa frase Luana trouxe pra gente de uma pessoa que ela conhece, é maravilhosa. Tem que gerar primeiro equilíbrio para ter resultado na empresa. Exatamente, exatamente. Então é Vamos isso. A última Fala. era se a ação não é delegável, Ah, anota na verdade, desculpa. post-it ou blocos de notas e depois planeja ela ou no calendário ou na agenda, dependendo do que for. Bota em quando você pode fazer, né? Então, para resumir aí, leva menos de 2 minutos, é rapidinho? Faz. Você não vai ter 200 milhões de coisas que levam menos de 2 minutos, você vai ter algumas, tá? Leva menos de 2 minutos? Faz. Não leva mais de 2 minutos? Dá para delegar? Delega. Não dá? Programa numa data da agenda lá que você dá conta de fazer. Ah, não, se for prioridade, aí você vai analisar a prioridade. Aí você tem que fazer? Analisa a prioridade. Tem que entrar na minha lista hoje ou eu posso colocar isso para amanhã? O meu chefe está pedindo 2 coisas, eu não dou conta de fazer as 2. Pergunta para ele. Chefe, eu tenho essas 2 coisas aqui para fazer. Qual que o senhor acha que é prioritária? Já que eu tenho que lhe entregar as 2. Hã? Comunicação. Comunicação. Galera, não dá tempo, né, Flávia, de falar tudo que a gente gostaria. Alguém tem alguma pergunta para deixar aqui? A gente consegue responder, de repente, uma pergunta ou 2. Se quiser, manda agora, senão a gente anota aqui. Pensaram que é alguma coisa, mas não foi pergunta, né? Foi comentário. Não foi pergunta. Teve um comentário, eu acho, da Andriele aqui, que está percebendo, né, um ponto positivo que ela está percebendo nas lideranças com home office, que passaram a ser um pouco mais analíticos, utilizar o tempo que antes era apenas de execução para análise. Isso realmente está forçando as pessoas a lerem mais, a analisar mais, além do que sempre só fazer, né? Bom, galera... Presente, né, João? Gente, quem quiser tem uma ferramenta de presente aqui na Rap, num dos nossos posts. Muito bem, né? Lembrado. Atividades, exato. Você lembra? Nossa, você não me lembrava disso. Você lembra do link? O link, eu não consigo colocar aqui, mas é na nossa postagem. Nossa, a gente depois pode colocar no nosso link na bio. Mas, gente, tá nas nossas postagens. Acho que, se tu conseguir ver aí, João, acho que é a nossa quinta. Não é a quinta postagem. Mas é uma ferramenta, gente, que nós fizemos para vocês. A Lu vai colocar o link aqui. Ô, Lu, show, amiga. Show! Que ajuda vocês a gerir. É a matriz de gestão da ação. Então, é uma ferramenta que ajuda vocês a gerirem a ação e a fazerem a lista de vocês do dia de atividade. Gratuito, só fazer o download. Somente. Não é? Muito bem. Então, depois, acompanha aqui nos stories, depois a gente coloca nos stories aqui, você arrasta para cima lá, ou o linkzinho para você poder acessar. Não vai estar na bio, porque tem um outro link na bio. Aliás, preciso falar disso. Como eu comentei aqui, não tem tempo suficiente para a gente falar, nosso tempo está acabando em 3 minutinhos aqui. Então, exatamente, um dos grandes focos dessa live aqui é que a gente pudesse falar um pouco mais sobre home office, até para quem está precisando ouvir um pouco mais sobre isso, poder ser ajudado. Mas a gente tem uma metodologia, um método exatamente para ajudar as pessoas a trabalharem melhor no home office. E esse método a gente vai apresentar, vai mostrar para as pessoas, vai entregar para as pessoas agora nos dias 18 e 19, segunda e terça-feira agora, das 7 às 9 da noite na segunda, das 7 às 9 segunda na terça, o workshop Home Office em Ação, Equilíbrio e Produtividade no Home Office. Certo? Aliás, exatamente, equilíbrio e produtividade na liderança, na verdade. Galera, é um workshop, são 2 dias que a gente vai falar do assunto, e além desses 2 dias falando disso, nós vamos ainda acompanhar numa comunidade do Telegram, todo mundo que estiver participando desse workshop, 2 semanas de acompanhamento para ajudar você a implementar, exatamente, mandando conteúdo para ajudar você a implementar o que for visto na segunda e na terça-feira. Então, assim, vou colocar o link aqui, deixa eu ver se eu já tenho, não sei se eu copiei aqui ou não, mas vou colocar. Ó, rapd.com.br. Oi? Não, Vitor, que fiquem, gente. Suiane, Natália, Adriele, obrigada pela participação. O João tá colocando o link. O nosso foco, gente, é contribuir muito com vocês, porque a gente está sentindo realmente muitas dores. Então, como nós unimos a nossa prática de trabalharmos em home office com conteúdo de ponta e para prática, né? Com método para levar para prática e contribuir então, com tá vocês. aí, ó, galera. Aponta para baixo aí, Flávia. Desculpa, tá errado. Oh, meu Deus, é RapD. Galera, desafixar comentário. Depois eu vou colocar Coloca aí, Flávia. Então, rapd.com.br, eu botei 2 pontos. Eita, escrever rápido não é isso, né? A gente não cuida do tempo. rapd.com.br/home office em ação. Acessa. João, não me dou bem com curso online e tal. Cara, o mundo tá virando online. Você tá aqui assistindo, então você se dá bem com o mundo online. Seja água. Sim, seja água, se adapte. Exatamente. Muito bem. Bom, é isso.
Ah, tem um ponto importante a comentar aqui. João, será que esse método que vocês têm vai servir pra gente? Esse workshop vai ter a ver comigo e tal? Galera, não sei se vai servir. A gente não tem como saber. Se soubesse, se os métodos funcionassem para todo mundo, os livros de autoajuda resolveriam a vida da gente, né? Mas são 2 dias de workshop, o valor está por um valor promocional com mais de 80% de desconto, o valor normal é de R$297, está saindo por R$49,90, é um valor simbólico aí para a gente poder atingir mais pessoas e levar essa informação para mais gente. E galera, se você assistir, participar do workshop, não fizer sentido para você, você achar que o que você viu lá não fez sentido, não vai te ajudar, você tem até 7 dias para pedir seu